Olá meus amigos, olá minhas amigas, aqui quem vos fala é o professor Rodrigo Baladã. Quero trazer um artigo aqui para vocês hoje, falar a respeito do Drop Set. Você usa o Drop Set nas suas rotinas de treinamento? Afinal, o Drop Set é para hipertrofia ou para o emagrecimento? Desde sempre, o Drop Set foi utilizado como um método para otimizar o ganho de massa muscular. Mas eu, com os meus alunos de personal, não uso o Drop Set para hipertrofia. Você quer saber o porquê? Fica aqui comigo que eu já vou te dar a resposta. O Drop Set é um método de treinamento que visa alcançar a fadiga por completo. De que forma? Através da depletação de ATP. Ou seja, como é que funciona o método? Você faz uma série máxima, diminui uma porcentagem da carga que você faz novamente uma série máxima de repetições, diminui mais um pouco a carga do que você faz e faz mais uma vez o número máximo de repetições. Normalmente você utiliza aí 3 séries em uma, sem descanso. Existem algumas variações em relação à diminuição de porcentagem de carga de uma série para outra. Existem drop sets que são demarcados por número de repetições. É um método de treinamento utilizado para indivíduos treinados, altamente treinados, experientes, muito difundido no fisiculturismo e que não é aconselhável para indivíduos iniciantes devido ao grau de fadiga, o grau de estresse causado por esse método de treinamento. E eu falei que o drop set não é interessante para otimização de hipertrofia. E eu utilizo com os meus clientes de personal o drop set mais visando o emagrecimento. E eu tenho uma explicação bioquímica muito fundamentada na literatura para poder estar afirmando isso. Apesar de existirem muito poucas evidências a respeito do drop set na literatura, são escassas a quantidade de referências sobre esse método, é muito simples. Quando você alcança a fadiga na primeira série lá do drop set, você quebra muito ATP e esse ATP vira ADP. Normalmente, numa série padrão de treinamento de força, você descansaria. E esse ATP que foi quebrado em ATP, através da utilização do fosfato inorgânico livre, se juntaria a esse ADP e esse ADP voltaria a ser ATP. Só que você não tem esse descanso. Então esse ADP, você faz mais uma série e esse ADP novamente é quebrado. Em quê? Em AMP. E você, obviamente, vai fazer a última série e esse AMP vai ser depletado completamente, o ATP vai ser depletado e o que era ATP virou ADP e virou AMP. Quando você tem muito AMP no citosol da célula, você estimula uma enzima chamada AMPK. A AMPK, por sua vez, por si só, ela inibe a mTOR. A mTOR é a primeira via lá das cascatas de reação pelos mecanismos de mecanotransdução que vão desencadear o processo de tradução e transcrição do filamento de DNA a partir de um RNA mensageiro e vão aí causar o aumento na síntese proteica, né? E consequentemente, de forma crônica, podendo ocasionar aí o processo de hipertrofia. A MPK, ela inibe a mTOR. Já o contrário não. A mTOR não inibe a MPK. A mTOR tem estudo aí na literatura mostrando em treinamento de força que ocorre biogênese mitocondrial, ou seja, você estimula a mTOR no treinamento de força e a MPK também está ativa, mas o contrário não. Quando você estimula primariamente a MPK, você inibe a mTOR. E quando a MPK está estimulada, através da ativação da MPK, a MPK ativa a MDC, que inibe a ACC e, consequentemente, inibe a malonil-CoA. Malonil-CoA libera o complexo carnitina, palmitoil, transferase 1 e 2, liberando assim a entrada de gordura para dentro da mitocôndria para que possa ocorrer fosforilação oxidativa e beta-oxidação. E assim poder estar livre aí o caminho para o processo de emagrecimento, de perda de gordura. Então não vejo o drop set como um excelente método para hipertrofia por causa dessas questões bioquímicas, moleculares que eu acabei de explicar. Como a literatura ainda é muito escassa a respeito de estudos bioquímicos correlacionando o drop set,
eu vou apresentar aqui o que existe de evidências até o momento. Eu trago aqui um artigo sobre o Drop Set que eu achei bem interessante porque ele tem uma surpresa em relação a questões práticas que normalmente são utilizados com o Drop Set dentro de uma academia de ginástica, dentro do treinamento de força, quando o Drop Set é inserido usualmente no treinamento de força. Esse artigo traz uma surpresinha bem bacana. Então olha só, o objetivo desse estudo foi comparar a influência da inclusão do Drop Set no trabalho total, que é o quê? Número total de repetições vezes a sobrecarga de trabalho. Em duas situações, em pré-exaustão ou em pós-exaustão. Com quais exercícios? Supino reto e voador. E eram 22 homens treinados com pelo menos um ano de treinabilidade em força. Em relação aos materiais e métodos, como é que funcionou aí a metodologia do artigo? Eles fizeram duas visitas iniciais para poder encontrar a carga para 10 repetições máximas. Então eles foram a primeira visita no laboratório, fizeram todos os dados avaliativos e além disso fizeram o teste de 10 repetições máximas. 48 horas depois, eles voltaram e refizeram o teste de 10 repetições máximas para caso se houvesse a necessidade de algum ajuste, de algum acerto, assim fosse feito. O experimento ocorreu da seguinte forma. Foram 4 visitas posteriores a esses dois testes de 10 RMs. A primeira delas, que é V3, que se chama visita 3, os sujeitos faziam o supino reto na forma de drop set, descansavam 2 minutos e faziam o voador com a carga de 10 repetições máximas, faziam um número máximo de repetições. Na visita 4, 48 horas depois, eles faziam o supino reto com a carga de 10 repetições máximas, número máximo de repetições, e depois utilizavam-se do voador como método de drop set. Na quinta visita, 48 horas depois, eles faziam o voador na forma de drop set, descansavam 2 minutos e faziam o supino reto com a carga de 10 RMs, número máximo de repetições. Na sexta visita, eles faziam o voador com a carga de 10 repetições máximas, com um número máximo de repetições, descansavam 2 minutos e faziam o supino reto na forma de drop set. O método de drop set escolhido pelos autores era a carga para 10 repetições máximas feita lá no teste reteste de 10 RMs, diminuíam 20%, depois diminuíam mais 20%, sem intervalo entre essas 3 séries que eram feitas sem descanso. Como eu falei anteriormente, 48 horas de intervalo entre os experimentos, entre as visitas, e 2 minutos de intervalo entre os exercícios. Vamos aos resultados. Olha que interessante. Com relação ao número total de repetições, não houve diferença significativa em nenhum dos 4 experimentos. Nós podemos ver aqui que, seja o supino sendo feito antes, ou o voador sendo feito antes, com ou sem drop set, no sistema pós-exaustão ou pré-exaustão, não houve diferença significativa no número total de repetições dentro dos experimentos. Agora, olha que bacana, olha que surpresa. Quando nós falamos de trabalho total, que é o número total de repetições vezes a sobrecarga, o grupo V3 e o grupo V6 tiveram significativamente um trabalho total maior do que o grupo V4 e V5. Olha só que coisa interessante. Recapitulando, o grupo V3 e o grupo V6 tiveram um trabalho total maior do que o grupo V4 e V5. E quem foi o grupo V3 e o grupo V6? Foi o grupo que, independente da ordem, se foi pré-exaustão ou pós-exaustão, fez o drop set no supino reto e não no voador. Isso é incomum. Normalmente, dentro do trabalho de musculação, dentro da academia, dentro do treinamento de força, normalmente se utiliza um drop set em exercício isolado, em exercício monoarticular. E nesse caso, quando o drop set foi feito com o exercício monoarticular,
que é o voador, o trabalho total do experimento foi menor do que quando foi feito drop set no exercício multiarticular, que foi o supino reto. E aí a gente entra na discussão e aplicações práticas do artigo, e os autores lá nessa parte afirmam o seguinte, que o drop set utilizado em exercícios multiarticulares gerou um trabalho total maior do que quando utilizado em exercícios uniarticulares, que é o normal, que normalmente se utiliza o drop set. Ninguém faz um drop set num leg press. As pessoas fazem um drop set, por exemplo, numa cadeira extensora. Independentemente da ordem executada, ou seja, se foi pós-exaustão ou pré-exaustão, ou seja, se foi feito supino reto com drop set e depois o voador, ou se foi feito o voador e depois o supino reto com drop set. Independente da ordem, nessas duas situações, o trabalho total foi maior. Os autores também afirmam que a hipótese para a manutenção da performance nesse exercício é a solicitação de outros músculos envolvidos no mesmo movimento. Além disso, a fadiga do peitoral maior ocasionada no voador não permitiu a continuação do exercício, diminuindo assim o trabalho total. E isso é corroborado em evidências anteriores apresentadas com a mesma resposta. Ou seja, os autores citam ainda outros artigos que publicaram pesquisas similares dessa mesma forma e obtiveram o mesmo resultado. Esse artigo eu achei ele bem interessante, muito bacana, porque, como eu falei, o drop set normalmente é utilizado de que forma? Como exercício final de uma série de musculação e não no início de uma série de musculação, e normalmente utilizado em exercícios monoarticulares, como eu falei anteriormente. Normalmente o drop set é utilizado num voador, numa cadeira extensora, pode ser utilizado numa mesa flexora, mas ninguém faz um drop set no agachamento, ninguém faz um drop set no supino, num leg press. Ou, pior ainda, no início de uma série, porque a teoria é, se o objetivo é fadiga, é para fadigar e ir embora para casa, porque depois disso você não tem mais condições nenhuma de fazer absolutamente nada. Concorda? O drop set normalmente é utilizado dessa forma. E o experimento e o artigo, através desses 4 modelos de experimentos, mostrou que não é bem assim. Ou seja, você pode utilizar o drop set como primeiro exercício no início da sessão, e isso não significa dizer que o teu trabalho total vai ser menor, muito pelo contrário. O teu trabalho vai ser maior se você utilizar o drop set em exercícios multiarticulares e não em exercícios monoarticulares como tradicionalmente o drop set é visto numa sala de musculação. Então essa sacada é bem interessante. Espero que você que me acompanhou aí nesse vídeo tenha gostado e tenha percebido aí essas diferenças e mais uma vez, lendas da musculação sem fundamentação científica que são replicadas e quando a gente busca uma evidência, a gente vê que as respostas são um pouquinho diferentes daquilo que normalmente a gente vê acontecer numa sala de musculação. Para você que me acompanhou nesse vídeo, eu te faço um convite. Acesse o meu site www.highfit.com.br, se inscreve lá, coloca o teu e-mail que semanalmente você vai receber dicas e artigos científicos dos melhores periódicos do mundo totalmente de graça. Aos amigos, tudo. Aos inimigos, a leitura. Um forte abraço e até o próximo vídeo.